Seja bem-vindo a mais um episódio do Destruindo Metascast, um podcast feito para donos de agências de marketing. Aqui nós trazemos donos de agências de marketing que vão contar suas vivências, as coisas boas, as coisas ruins, a vida real de um dono de agência de marketing. Para você que tem uma agência de marketing aí do outro lado, aprenda com a gente, entenda um pouquinho e talvez evite alguns erros que nós já cometemos aqui. Eu estou do lado aqui da Gabriele Romero, CEO de uma agência de marketing digital, a Arruma Digital, que me acompanha nesses bate-papos. E o nosso convidado de hoje, gente, é um convidado inusitado, tá? Tem em mãos mais de 65 milhões investidos em tráfego, 2 vezes 8 em 7, 16 vezes 7 em 7, especialista em processos, fundou uma agência especialista em resultado, dono e CEO, gente, da Choran Mídias. De quem que a gente tá falando, Gil? O brabo demais, Bruno Choran. Irmão, seja bem-vindo, cara. Uma honra ter você aqui. Cara, a gente vai aprender demais aqui hoje, viu? Vamos aprender demais. E olha só, gente, a gente tá literalmente tirando ele hoje da zona de cagaço, porque é o primeiro podcast que ele tá aqui, que ele vai falar. E, assim, é uma honra pra gente receber você, tá? Eu e o Gil estávamos conversando que existem tantas pessoas incríveis no mercado de agência de marketing que expressam resultados realmente, assim, muito expressivos e que merecem também ter palco pra falar um pouquinho sobre essas estratégias. E o grande lance do Destruindo Metascast, ele não é um podcast pra trazer o guruzinho aqui que vai ficar tentando te vender um cursinho de como ter uma agência de marketing digital. É trazer um cara que, tem muito resultado nos bastidores, construindo de fato uma agência de marketing. Então, esse é o nosso objetivo trazer aqui, cara. O Brunão, ele é esse cara, né, Brunão? Brunão, seja bem-vindo, irmão. Obrigado pelo convite, cara. Uma honra estar aqui também. Sou muito fã do Giovanni. E realmente, cruzando uma linha do cagaço, mas assim, vamos fazer o meu melhor aqui. Com certeza, vamos embora. Não tem dúvida. E eu acho que é importante falar, né? Que é nosso cliente do nosso programa de aceleração, a Hunters Black. Então, pra mim, também é uma honra ter você aqui, irmão. E pra quebrar esse gelo, vamos eu entregar? Vamos entregar? Boa, a gente queria te entregar uma lembrança pra você lembrar com carinho do... Presentinho do nosso podcast pra você. Espero que você... Pode, claro, deve, agora, por favor. Irmão. Já aproveita aí, já bebe água nela. Pra você lembrar do seu primeiro podcast. Daí vai ter que estar lá na estante do cenário. Isso aqui vai estar no fundo da estante. É isso, cara. Irmão, vamos começar do começo, conhecendo um pouquinho da sua história. Aqui o nosso objetivo é realmente conhecer um pouco das coisas boas, das coisas ruins que aconteceram. E a gente queria entender, né, antes da Choran Mídias, quem que é o Bruno, cara? O que você fazia da sua vida antes de construir a agência? O que você já fez da sua vida? O que você já trabalhou? Conta um pouquinho pra gente, excluindo a parte da agência, já a gente chega lá, mas antes da agência, o que você já fez, mano? Boa. Bom, cara, eu já fiz de quase tudo, assim, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, então eu cheguei a ser vendedor de mercado ali, em gôndola de mercado, trabalhei com promoção de vendas também. Mas eu me estabeleci mesmo, fiz faculdade na área de TI. Eu sou formado em ciência da computação e sou pós-graduado em gestão de tecnologia. Legal. E aí eu comecei nessa carreira como gestor de TI, trabalhei muito tempo na área de infraestrutura e quando veio ali a crise do governo Dilma, eu percebi que eu não ia ter muito espaço no mercado e comecei a estudar para concurso. Então, passei no concurso e trabalhei muito tempo no Tribunal de Justiça. Fiquei uns 3 anos no Tribunal de Justiça. E aí, saí do tribunal. E aí, lá no tribunal, você fazia o quê? Eu era escrevente normal. Trabalhava na parte ali de... realmente. Cara, quantos anos você tem, velho? Eu tenho 34. Porra, não parece, velho. Achei que você era super bem mais jovem, sim! Achei que você era bem... Mano, você tá falando, anos de carreira de não sei o quê. Pô, achei que você era bem mais novo, velho. Não, tô com 34 anos, cara. Mas tá bom. Pra lá, tá bom. Pra um dono de agência, tá bom pra caramba isso aqui, velho. E é isso. Aí fiquei muito tempo no tribunal. Muito tempo não. Fiquei 3 anos no tribunal. Durante esse período, eu continuei estudando pra concurso. E aí foi onde eu descobri que eu era, cara, muito bom em aprender ali. Comecei a estudar algumas coisas. E aí me deparei ali com dropshipping, drogas pesadas, né? E fiz uma lojinha de drop e foi quando estourou a pandemia. E aí eu tava com conhecimento de tráfego. Legal. Por conta do drop. Fazia o tráfego da loja da minha esposa. Ela tinha uma loja de moda feminina. Fazia o tráfego dela e uma hora eu falei, cara, vou começar a tirar uma grana com isso aqui. E aí foi onde começou a história. Você começou então pelo drop. Eu vejo que muita gente no marketing começa assim, né? Pô, PLR drop. Às vezes até o cara escreve lá no Google como ganhar dinheiro no digital. Sim. E aí constrói uma agência. Pô, que legal, a história é bacana. A sua esposa, ela tinha uma loja do quê?
Ela tinha uma loja de moda feminina. E era um e-commerce já? Era um e-commerce. Que Hoje você- ela trabalha comigo na agência. Ela tá Sim. com você na agência. Hoje um dos nichos da sua agência é e-commerce também. É, né? a gente acabou não se especializando em nenhum nicho assim específico por Tá. conta que eu comecei como freelancer, né? Sim. E aí tem- Atendia Então, qualquer coisa. atendia qualquer trampo que chegasse. Entendi. A gente sempre comenta, né, que no começo dessa parte de empreendedorismo, de inserção de agência, o Giovanni sempre bate muito que o nicho é a alma do negócio, né, é onde está o ouro do mercado. Mas fica difícil no começo, né? Você nichar, você dizer assim, não, eu vou atender só um público específico, vou atender só É que você e-commerce, precisa de só grana, clínica. né, velho? Exato. Você acabar. E eu falo que é bom, viu, gente? No começo, até você dar essas cabeçadas, até pra você se encontrar. Diferente de faculdade, que você fala assim, não, eu vou fazer advocacia, eu vou fazer administração, eu vou fazer aquilo o resto da vida. Essa parte a gente tem um pouco mais de liberdade, né? De escolher qual segmento a gente consegue trabalhar melhor. E aí, conta um pouco pra gente, né? Você descobriu, assim, falou, cara, eu vou fazer tráfego pago, é isso. Buscou alguém como referência, como é que foi? Então, na época que eu comecei a trabalhar no Tribunal de Justiça, eu sempre fui uma pessoa muito, assim, não tenho muitos gastos, né? E eu tava procurando formas de investir, na real. Eu tava Sim. procurando como investir meu dinheiro. E aí eu me deparei com um vídeo onde falou, você não tem que se preocupar em poupar, e sim ganhar mais grana. E aí eu comecei a procurar formas de fazer uma renda extra. Era um anúncio? Não era um anúncio, era o orgânico do YouTube. E aí eu comecei a estudar ali para fazer drop, fiz o drop e fiquei com esse conhecimento guardado lá depois que fechou na pandemia. E aí apareceu uma oportunidade, na verdade, um primo meu me chamou na época das eleições, né, de 2020 ali, né? Tava tendo eleições municipais, se eu não me engano, e aí ele me chamou para fazer tráfego do prefeito da cidade dele. Você já Caraca. manjava de tráfego. Não, já manjava naquela, Naquela, né? vai Aí fácil, eu já, sim. apertar uns botões, eu já Já entendi. sabia o básico para já, pegar um já projetinho. tinha feito um pouquinho já. E aí eu comecei. Na verdade, ele pediu site, pediu várias coisas, eu comecei a fazer tudo lá. Eu já era de TI, então já sabia mexer um pouquinho em WordPress. Aí fiz site, fiz tráfego, fiz até arte na época. E aí, pô, terminou a eleição ali em novembro, né? Que é quando tem o fim da eleição. Aí eu falei, cara, tô em casa, home office, tô à toa. Eu tinha contratado um design na plataforma de freelancer. Aí eu falei assim, cara, vou lá ver se eu consigo arrumar trampa nessa plataforma de freelancer. Uhum. E aí eu comecei lá na plataforma e desde o primeiro dia eu já comecei a arrumar trabalho lá. Aí comecei frenético, aí eu fazia tudo, fazia lojinha, configurava lojinha tipo Nuvem Shop, otimizava a página do WordPress, aí começou a instalar Pixel, Sim. e aí foi vindo as drogas mais pesadas, né? E na época eu já acompanhava o Pedro, já não era da comunidade Sobral ainda, mas eu acompanhava o Pedro no YouTube, ali nas lives semanais. E aí fiquei, cara, assim, desde o primeiro mês eu já comecei a faturar. Eu lembro que no primeiro mês eu já bati o que eu recebia como funcionário público Pô, só que de legal, freela. velho. Legal Uau. demais, cara. Irado demais. E é massa porque você começou a conquistar clientes num modelo não é tão tradicional, né? Tipo, a gente vê muita gente conseguindo cliente por indicação, prospecção ativa. Você começou ali num site de freela, né? Bem diferente do padrão, né? Até hoje eu ainda não achei alguém que eu possa conversar sobre esse Sobre assunto, isso, né? porque eu não vi outra pessoa fazendo no nível que eu fiz, né? Lá eu cheguei a fechar, assim, recorrência de tráfego, cheguei uma época que eu fechava 15, 16, acho que a gente fechou 17 contratos lá nessa Em um plataforma mês. em um mês, assim. Que loucura. Mas com né? certeza tem um diferencial aí no meio, que inclusive deve ser o que trouxe ele até aqui, né, Gil? Porque a gente também já teve acesso a contratações de pessoas, né, dentro dessas plataformas que não ficaram recorrentes com a gente. Eu acho que tem também o fator aí decisivo de o que você entrega de qualidade para o cliente, o resultado, enfim, eu acho que é uma somatória de Eu coisas, acho que até né? o posicionamento de ser um freelancer, mas querer ter um projeto recorrente, né? Sim. Porque o freelancer tem muito essa pegada de peguei o projeto, faço um mês e vou embora. Eu acho que você tentava mostrar para o cliente que não era uma parada de fazer um mês e parar, né? O que eu acho que um dos meus diferenciais, assim, além do fato de eu não precisar desesperadamente Sim. do dinheiro na Sim, época, você já tinha uma grana, né? Por conta eu do já trabalho. trabalhava, então eu pude, assim, sacrificar um pouquinho de ganhar um dinheiro ali uma única vez, e aí eu muitas vezes ofereci meio que era quase de graça, assim, sabe? Aham. Então eu falava, experimenta, Ver o que dá. eu vou fazer o tráfego aqui um mês para você e no próximo mês a gente trabalha com um contrato. E tanto que esse virou meu modelo de negócio lá até hoje. Até hoje a gente ainda prospecta dessa forma. A gente oferece um mês para a pessoa
Pra ela ver como que é. Pra ela ver Ó, como funciona. Eu escutei uma palavra aí, hein? Do quê? Prospecta. É. Então hoje o jogo mudou. Mas assim, o trabalho que ele fez muito ali nessas plataformas de freelancer é a mesma coisa do que você pegar um telefone ou e-mail LinkedIn e criar uma lista. Sim. Ele pega uma lista já meio que pronta de quem tá precisando e vai atrás dessa galera. É uma prospecção ativa, né? É, ativa. É só a única diferença é que tá um pouquinho mais quente, né? Sim, É o cara que já tá sim. precisando Já da levantou a parada, mão, né? né? Com É certeza. isso aí. Irado, cara. Puta modelo de negócio legal. E isso foi... Quando que teve essa virada? Foi em 2018? Em 2020, em 3 de dezembro de 2020, fiz 3 anos agora, eu comecei a fazer prestar esse serviço como freelancer. Como freelancer. E aí eu tá. passei o ano de 2021 inteiro tentando secar a fonte, né? Então eu pensei o quanto eu consigo trabalhar aqui Sim. para fazer o máximo de grana possível até essa parada de pirâmide de marketing digital explodir. Então esse foi meu pensamento durante 2021. E nessa época você mantinha ainda o trabalho do concurso lá no Tinha, tribunal. tá, Aí mantinha certo. os dois. É, ele tava nos dois. Eu E aí, como é que saí você ano dividia a passado. sua rotina nisso, mano? Cara, eu tava numa vibe, assim, eu gosto muito de fazer essas experiências, assim, tipo, de alta performance e tal. Então foi o ano das 5 da manhã. Pode crer. Então eu tava numa vibe de acordar às 5 da manhã todo dia, acordava 10 para 5. E eu começava a trabalhar umas 6 horas para os meus clientes e de tráfego ali. Então sempre fazia parte de tráfego no horário offline, né? Então Sim. fazia, tipo, das 6 da manhã até as 9. E depois das 19 ali eu também fazia a otimização de campanha. E nesse meio tempo eu ia trabalhando, né? Eu sempre trabalhei muito com planilha, eu era com funcionário público, então não era uma coisa de atendimento a pessoas, então era muito no meu canto ali. E aí eu ia dividindo a atenção, realmente. Eu fazia um pouquinho ali do trabalho e ia lá no Orkana e pegava... o Orkana, que era pra fora que eu utilizava, eu ia lá e pegava projeto. E fiquei nessa vibe. Só que aí eu vi que eu não ia dar conta, principalmente porque eu precisava de alguém disponível para ficar lá no Orkana 100% do tempo. Fazendo pegando, a venda. Pegando a venda. E aí eu chamei um amigo meu que morava no mesmo quintal que eu, aqui na Zona Sul. E aí foi meu primeiro funcionário, assim, né? Ele veio para ficar somente lá prospectando. Então a função dele era prospectar Legal. 100% do tempo e responder em até, tipo assim, cara, postar um projeto, você tem, tipo, 15 minutos para mandar uma proposta para esse cara. Massa. E aí a maquininha começou a girar. Irado. Isso que ele falou sobre ter esse tempo de resposta, né? Na tradução mais técnica de vendas, a gente chama isso de response time, né? O que significa isso? Se você recebe um lead do seu marketing ou qualquer coisa do tipo, se alguém levanta a mão para querer saber mais sobre o seu trabalho, existem alguns dados que mostram que se você entrar em contato com esse lead em até 5 minutos, a sua taxa de conectar com ele aumenta muito, né? Então, isso é regra para os clientes da Destruindo Metas também, assim, cara, o response time ele tem que ser de 5 minutos. Então, a gente faz muita automação para isso, né? O lead cai lá do tráfego pago, de algum funil que a gente roda, nesse mesmo minuto, nesse mesmo segundo, o nosso SDR recebe uma mensagem no WhatsApp, uma mensagem no Discord, uma mensagem por onde a gente puder mandar para esse cara, e esse cara na mesma hora pega o telefone e liga. Então esse response time lá do Orkana faz muito sentido também, né? Lá a gente chegou só à conclusão de que a gente não podia ser muito rápido, porque depois iam vir as propostas em cima da gente, né? E aí isso meio que ia jogar a gente pra Lá baixo. para baixo. Então a gente dava um tempinho aí pra ficar pelo menos no meio, sabe? Tinha Cara, bastante estratégia já. É tipo isso, você pega um canal que você começa a ficar bom numa parada que não existe um processo, né? Não existia. Você foi criando uma parada ali muito massa, velho. E aproveitando o gancho, conta pra gente um pouquinho dos primeiros desafios, né? Porque a gente entrou aqui nessa parte aí de processos, que foi mais fácil do que a grande maioria das pessoas que estão assistindo a gente. Mas eu queria entender também como que foi os desafios desse começo, de contratar, por ser amigo, como é que foi? Vamos pegar ali dos primeiros clientes mesmo assim. Tá. Importante assim, eu fiquei basicamente só com essa pessoa uns 4 meses. E aí depois eu percebi que eu não conseguiria atender demandas de design, por exemplo. Sim. E aí eu trouxe um amigo meu para trabalhar comigo na parte de design. Eu não sabia nada, comprei um curso para ele de Photoshop e hoje ele é meu sócio lá na agência. Que irado. E aí ele ficou cuidando dessa parte de design. E eu fiquei basicamente esse ano inteiro tentando, como eu falei, tentando secar a fonte. Então eu não contratei ninguém. Então minha maior dificuldade, na real, quando eu fui estruturar a agência, foi que eu cheguei ao ponto de ter 52 clientes sozinho. Só eu no tráfego. E aí na hora, como que eu treino? Porque eu passava a conta, dava ruim e eu pegava de volta. Sim. Porque não tinha como, não podia perder. Sim. E aí o que eu fiz assim para resolver isso foi que eu comecei a deixar muito bem as coisas organizadas. Foi quando eu comecei a ajustar processos. Então eu ajustei os processos muito rápido.
Então, quando eu fui contratar pessoas, trazer o time de tráfego, toda a minha rotina de tráfego já era... Estava montada. Já montada, validada, já tinha otimizado várias vezes, o meu onboarding já estava meio que... hoje está muito melhor, mas já estava bem bom na época. E aí eu já tinha um monte de automação. Então, tinha planilhas automatizadas para conseguir controlar os clientes, porque eu não conseguia ver todas as contas ao mesmo tempo. Legal. Então, eu fui criando esses subterfúgios aí, esses processinhos, para conseguir dar atenção, porque eu ainda era funcionário público e eu precisava dar atenção aos clientes. E fiquei nessa vibe muito tempo, assim, até que eu decidi ficar só na agência, né? Então, meu maior desafio foi contratação, por conta que eu não tinha tempo, mesmo tendo os processos prontos, eu não tinha tempo para treinar a pessoa, sabe? Sim. Legal. Eu acho que um caminho que você tomou, que eu vejo que é padrão das agências de sucesso, até as que a gente conversa aqui, é começar as contratações pelo comercial, né? Tipo, cara, decidi ter uma agência, sou um gestor de tráfego, um freelancer que seja, cara, primeiras pessoas que eu vou contratar é gente para me gerar cliente, depois eu vou resolvendo o que está acontecendo. Esse lance de processo, eu acho que é um lugar onde a gente pode mergulhar muito com o Choram, porque ele é realmente uma referência disso, né? Mas já a gente mergulha nesse lance de processo. Vamos voltar para a história, né? Aí beleza, teve ali seus primeiros clientes. Isso foi até quando, assim, cara? Esses 52 clientes trabalhando como CLT, qual foi o período disso, a data disso? Cara, até dezembro de 2021. Eu ia casar em janeiro, né? Então tava com o casamento marcado, tudo bonitinho. E a gente meio que em casa, assim, conversou, eu e minha esposa, falou assim, ó, vamos forçar o máximo possível pra gente poder pagar o casamento à vista, poder eliminar alguma coisa de custo da nossa vida, né? Tipo, então nós compramos um terreno pra gente, planejamos o casamento e a ideia era assim, vou pagar esses 2 passivos e depois vai acabar isso aí, eu vou seguir a minha vida como funcionário público, mas já pelo menos já eliminei 2 coisas. E aí quando chegou ali no final do ano, eu não estava aguentando mais, eu tava com 5 tendinites na época, tava quase tendo um AVC lá na frente do computador, chorava na frente do computador de tanto trabalhar. E aí a gente pensou assim, cara, não tem mais como dar errado, né? Eu já ganhava, sei lá, quase 10 vezes mais do que como funcionário público. Sim. Falei, não tem como dar errado, vamos encerrar. E aí na época eu ainda tocava a conta do Wendel Carvalho. Então eu fui lá e pedi, né, demissão, tanto do Tribunal de Justiça quanto da conta do Wendel aí no final do ano. E aí fiquei ainda cumprindo ali os avisos e tal, até abril mais ou menos. Aí eu voltei de lua de mel e aí foi onde o jogo começou, que aí era tipo assim... Aí onde você montou a agência, você falou, agora isso aqui é meu negócio. Aí agora começou a brincadeira. E nesse começo, qual que era o ticket médio mais ou menos que você cobrava para os projetos dentro da agência? Cara, quando eu comecei com o Free, eu comecei cobrando 450. Nossa, né, gente? E aí eu fui fazendo, tipo assim, eu fechava 10, aí eu aumentava o preço. Sim. E aí fui fazendo essa brincadeirinha. Mas eu fiquei muito tempo, ali até tomar essa decisão, eu fiquei muito tempo cobrando R$1.000, 1.200. Sim. Mesma coisa do Matheus Palmo, outro convidado que a gente teve aqui, né? Ele começou também ali cobrando R$500 também, né? E aí com o tempo ele foi aumentando também. Então Cara, em que momento dessa jornada, né? Ainda falando enquanto você era CLT e tinha esses clientes, que você falou, velho, isso aqui tá me dando bom, né? Isso aqui tá dando grana, tô chegando num estágio bom assim, tipo, eu tenho um negócio na mão que tá dando bom. Teve um momento que você teve essa virada de chave? Cara, eu acho que nessa época eu comecei a conviver com outros gestores de tráfego, assim. Então, eu era só um gestor de tráfego, né? Não tinha uma agência ainda. E eu comecei a conviver com outros gestores de tráfego. E aí eu comecei a perceber que, tipo assim, dentro daquela micro comunidade que eu conheci algumas pessoas, a minha empresa já estava mais ou menos organizadinha para deslanchar. E talvez maior do que a da galera. Maior do que muita gente. É. E aí, o pensamento que eu tive foi, cara, meio assim, eu não vou conseguir. Eu tinha muito medo de perder e ter problemas financeiros com a minha família. Sim, claro. E aí eu cheguei à conclusão e falei, cara, não tem como eu perder todos os meus clientes. Não tem como. Não tem como eu perder todos os meus clientes, tipo, de uma vez. Eu vou ver eles caindo, né? Eu tenho caixa, como não tenho muito caixa. Eu vou ver eles caindo e aí eu vou tomar alguma atitude para... Né? E eu falei, na pior das hipóteses, eu já tenho uma experiência hoje, então, tipo assim, eu não vou ficar sem carreira. Sim. Então, assim, não tive um estalo, assim, de mercado, não foi um movimento externo, não foi mais... Uma conscientização. Uma conscientização que fala assim, cara, eu já sou um gestor de tráfego, eu já tinha atendido uma conta grande como a do Wendel, já tinha feito vários lançamentos, já tinha feito 8 em 7. Falei, cara, na pior das hipóteses, eu vou trabalhar para um grande player do mercado e vou ganhar ali 5 a 10 mil como gestor de tráfego e, cara, não vou manter a minha família.
E mesmo assim, né, essa fase de você optar em sair daquilo que é muito seguro, ainda mais falando de um concurso, né? Concurso é uma zona muito segura. É, porque eu vejo que assim, tem o CLT que gosta da segurança, mas tem o concursado que é tipo o cara que gosta muito mais, né? Sim. Então, assim, qual que foi o sentimento quando você falou assim, cara, olha, eu estou pedindo demissão do lá em concurso? dezembro de 2021. Cara, foi muito difícil porque foi uma parada que eu lutei muito pra fazer, né, na época do concurso. Mas eu acho que meio que já tava meio que decidido, assim, né? Eu já não via mais... eu senti isso, na verdade, quando voltou o presencial. Então ainda era home, e aí no dia que eu coloquei um terno pra ir pro trabalho, eu falei assim, cara, não existe mais esse... Não é esse Bruno, né? Esse Bruno morreu, não existe mais. Então essa foi a virada. Então na hora que eu percebi isso, meio que eu foi triste, e a família também não entendeu muito, né? Porque Sim, é muito comum. Sempre veio de origem mais humilde, assim, então fui o único concursado da família, sou o único pós-graduado da Era família. tipo orgulho e virou um louco que vai empreender, né? Mas assim, eu te confessar que não foi uma parada que eu fiquei muito assim, com medo, porque eu já tava muito tempo ali no campo de batalha, já tava muito seguro. Mas você sabe o que é engraçado, Bruno? Que até esses tempos atrás, a minha mãe via eu muito no telefone, né? E ela falava, sai desse celular. Você só falava, mãe, eu tô trabalhando. E ela falava, sai desse celular. E aí ela, em casa, acompanhando as minhas reuniões com os clientes e tudo mais, aí ela ficou olhando e falou, tá trabalhando mesmo? Como é que trabalha? É que a geração mudou muito, né? A geração dos nossos pais ainda são aquela geração que é a geração do CLT, da carteira assinada, enfim. Os nossos filhos, futuramente, não vão ser mais dessa geração, né? Então, de fato, aí é uma decisão bem importante para ser tomada, né? Dúvida. Cara, Brunão, vamos voltar lá na linha do tempo, então. Então, de 2022 ali, abril, você saiu totalmente, aí foi 100% para a Choramídia. O que começou a acontecer a partir disso, velho? Contratou mais pessoas, começou a estruturar um negócio de fato? Aí o primeiro passo que eu fiz foi trazer mais gestores de tráfego, né? Boa. Então, na época, eu estava trabalhando com esse meu designer, né? Que é o Danilo, que é meu sócio hoje. Estava com pessoa no comercial. E eu tinha um outro amigo meu que fazia um freela de web design. E aí eu trouxe mais gestores, né? Então, contratei mais 2 gestores e comecei a tentar delegar para eles a parte de gestão de tráfego. Só que ainda ficou muito discrepante. Era tipo assim, tinha 50 clientes, eu atendia 40, eles 3 atendiam 10, sabe? Sim. E fui nessa vibe de contratação até... E aí a maior dificuldade assim, que eu tive nessa época é que eu achava que eles iam seguir o mesmo ritmo que eu seguia, né? Tipo assim, a primeira coisa que eu acho que até hoje, nas consultorias que eu falo com outros subidos, que estão montando a agência, eles têm essa questão de achar que o funcionário dele é um empresário dentro da empresa dele que vai fazer tudo que ele faz. Sim. E eu tinha assim, eu falo, cara, pega esse vídeo, assiste, faz esse curso. Comprava curso pra galera e tipo, foda-se. O cara não fazia, né? Não fazia. E aí o Giovanni é muito assim também. E eu sou esse cara que, tipo assim, eu vou tentando até o último, né? A minha esposa mesmo falou essa semana, eu nunca vi uma pessoa que demora tanto pra demitir e eu ficava nessa... E eu sofri muito por causa disso, cara. Eu fiquei muito assim, tipo, não sofrer de chorar no chuveiro, mas ficava tipo, cara, como que eu faço esses caras entregarem? Até que, assim, no começo desse ano eu viajei e aí eu falo que eu tive foi o meme do Pablo Escobar, sabe? O cara tá na piscina, assim, com a mão pra trás. Eu tava no Noronha com a minha esposa, brisei lá e eu falei, cara, eu não tenho que fazer isso pelo cara, né? Tipo assim, eu comecei a pensar nas agências, nas empresas tradicionais de mercado, que elas não fazem isso. Elas não ficam se preocupando se você vai fazer pós-graduação. Ela tá sempre incentivando a mim nos feedbacks, né? Algumas abrem portas, outras não abrem portas. Mas não é responsabilidade do gerente fazer você prosperar na sua vida. Exatamente. E aí foi o momento que eu percebi, não é minha responsabilidade fazer a minha equipe prosperar na vida deles. Exatamente. Né? Eu tenho que prover um ambiente que eles consigam ter... Tem que incentivar. E aí foi onde eu saí desse karma. E, cara, por incrível que pareça, foi quando as coisas começaram a andar, que foi no comecinho desse ano. Mas o ano passado inteiro, eu passei esse perrengue, né? Porque, eu nunca fui líder de porra nenhuma na vida. Sim. Sabe? Nunca gerenciei nada, assim. Eu fui gerente de TI, mas tinha eu no departamento. Sim. Então, você era o seu gerente. E aí eu tive que me lidar ali com treinar 6 pessoas e fazer daily com essas 6 pessoas e motivar essas 6 pessoas. E eu não sabia. Então isso foi também algo que dificultou muito. Dessas 6 pessoas, 4 eram gestores de tráfego e um do comercial com você.
E aí aí tinha uma pessoa do financeiro também. Já tinha um financeiro. Já tinha um financeiro ali. Lembrando que eles estão falando aí de uma cartela de 50 e poucos clientes já, né? E aí, cara, a maior dificuldade foi essa. Como que eu eu entregava a conta e eu não via o cara fazer o que eu fazia, sabe? Tipo assim, dando a vida. E aí eu esperei muito isso, acho que foi o meu maior erro, assim. Tipo, legal, muita gente comete esse erro ainda, principalmente quem não tem experiência com gestão e tal. Meu maior erro foi isso, fiquei esperando muito tempo. Então eu esperei, tipo assim, parei a empresa para falar, quando você estiver pronto, a gente vai fazer tal coisa. Sim. E fiquei esperando a pessoa desenvolver para ela virar um líder na sua empresa. Então eu achei que ia ser, tipo, todo mundo abraçado e crescendo, sabe? Né? E depois eu falei, cara, na real, vamos para frente e, sim, pessoas cairão no processo, né? Cara, eu demorei muito tempo para entender isso também, tá? E eu acho que o objetivo desse podcast aqui é justamente isso, é fazer um cara que não entende algumas coisas aprenderem com o erro dos outros, né? Eu, durante muito tempo, eu também tinha o mesmo pensamento. Cara, eu vou terceirizar esse trabalho aqui para uma outra pessoa, só que eu pensava o contrário. Eu falava, cara, essa pessoa nunca vai ser o Giovanni. Ela vai fazer um trabalho horrível, vai fazer um trabalho merda, né? E eu, durante muito tempo, não terceirizei minhas coisas também. Até o momento que eu entendi, uma vez um mentor meu, ele chegou para mim e falou, cara, Giovanni, você tem que entender que quando você terceirizar um trabalho, você não tem que esperar 100% igual o seu. Você tem que esperar 50%, 40%, às vezes 30% do que o que você faria. A diferença é que quando você está terceirizando, você está tendo espaço para trabalhar. E aí foi onde eu comecei a contratar gente. Então a minha empresa saiu tipo de 3 colaboradores para 20 em 6 meses. E minha vida mudou da água para o vinho também. Eu acho que é muito isso, assim, cara. Você está escutando aqui a gente, acho que a primeira coisa que você tem que sentar e analisar, talvez você seja o principal gargalo da sua empresa. Talvez, e assim, eu falo isso conversando... Os últimos 3 meses eu conversei com 600 agências, né? Dessas 600, grande parte, o dono era o maior gargalo do negócio. E geralmente é por falta de contratar pessoa. Então, assim, cara, começa a contratar gente, coloca dinheiro no negócio, roda gente, porque nisso você vai encontrar pessoas muito ruins, mas você vai encontrar pessoas muito boas como o seu sócio, né? Que virou o seu sócio ali, era um designer e agora virou um sócio. Então, eu acho que nós, donos de negócio, cara, a gente tem que ter o máximo do dia livre para pensar em crescimento. É isso, sabe? Se a gente estiver envolvido em atividade operacional, o negócio vai ficar patinando. E aproveitando esse gancho que você falou sobre sociedade, quando que você achou que era importante fazer essa transição do funcionário para o sócio? Cara, especificamente lá na Choran, a gente abriu um braço de coprodução. Então, hoje a gente também faz coproduções, nós temos alguns clientes onde a gente é basicamente sócio do cliente, né? Sim. Para fazer os lançamentos. Sim. E aí começou a consumir muito tempo dessa pessoa, eu comecei a cobrar muito tempo dela. E aí eu cheguei à conclusão e falei, cara, ela tá se dedicando assim como eu estou me dedicando. Esse era o Daniel. O Danilo. Isso, esse era o Danilo. Esse era o Danilo. Ele fazia ele começou como design, aí aprendeu copy, e aí ele tava fazendo reunião com o expert, tava fazendo copy com o expert, tava liderando um time de design, e enquanto isso, com todos os processos da agência de tráfego e de marketing digital, né? Rodando do seu lado. Rodando e ele também dando suporte. Comecei a cobrar muito do cara e falei, cara, é mais que merecido, né? E aí, na primeira oportunidade que ele teve, que falou assim, cara, não tô sobrecarregado, tá difícil, né? Queria reajuste e tal. Eu falei, não, eu não vou mais falar de fixo, vamos falar de porcentagem a partir de agora. E aí, cedi uma parte para ele, da agência de coprodução, e agora a gente está nos trâmites para deixar isso mais... Legal. Global, sabe? Da agência como irado, velho. Muito massa, cara. E isso é uma coisa que a gente até conversou num outro podcast aqui do Destruindo Metascast, que é o lance de você empreender dentro de um outro negócio, né? Foi o que ele fez. Ele não era dono, ele trabalhou tão bem no negócio do Bruno que o Bruno falou, cara, não, vem ser o meu sócio aqui e tá empreendendo com você. E a gente até levanta um alerta, né? Porque geralmente a nossa galera, né, quer muito empreender, mas às vezes nem todo mundo tem perfil de empreendedor, né, de empresariado e etc. E às vezes as pessoas, elas podem ter condições financeiras, elas podem ter lugares importantes dentro das empresas, mas aí ela tem aquele pensamento pequenininho do tipo assim, puta, a agência não é minha, pra que eu vou me dedicar? E aí ela perde a oportunidade de se tornar talvez um sócio de um negócio como esse por falta de execução. Verdade, cara. E no caso dele, a gente foi muito, assim, a gente sempre ficou muito próximo, assim, né, por conta, principalmente das partes de lançamento. E aí um dia a gente estava tendo uma conversa e ele falou assim, cara,
a melhor chance que eu tenho para dar um futuro para minha família é a Choran. Essa é a melhor chance que eu tenho. E essa parada me pegou muito, porque eu já tinha conversado com a minha esposa algumas vezes, falando assim, a Choran é a chance que a gente tem de mudar a nossa árvore genealógica. Com certeza. Porque assim, a gente sempre brinca, né? A partir da Choran, nossos filhos já vão estudar em escola particular. Sim. Sabe? Então, e aí a gente sempre teve essa comunicação entre nós. E um dia ele falou isso pra mim, ó, a Choran é a melhor opção que eu tenho de conseguir dar um futuro melhor pra minha família, é a Choran. Então não tenho por que estar focando em outras coisas, eu vou focar aqui. E aproveitando o gancho, isso é tão forte aqui, né, com a gente, que a gente fala muito sobre propósito. E eu queria entender um pouco sobre o seu propósito, porque você falou sobre família, a gente sabe que você é cristão, então a gente queria entender um pouquinho do propósito, né, tanto da Choran quanto da agência, e você como pessoa. Então conta um pouquinho pra gente. E se você já achou esse propósito, né? Porque tem gente que ainda não achou, isso tá tudo bem. Eu acho que eu sou o cara que ainda não achou. Eu sempre fico pensando sobre isso, assim, e acho que eu ainda não achei o meu propósito. Só que eu sempre falo eu já falei algumas vezes pra minha esposa isso, né? Sim. Eu sou um cara totalmente desapegado de bens, de grana, de nada. E uma vez eu falei pra ela, cara, por algum motivo eu sou muito bom em algumas coisas e por conta disso eu consigo ajudar outras pessoas a prosperar junto comigo. Sim. Então eu não sei o que eu tô fazendo aqui, mas eu só vou continuar fazendo porque tá dando certo, sabe? Então assim, eu até falo pra ela, como que eu posso ter essa facilidade? Pô, eu nunca vi outra pessoa, eu gerei 52 contas. Eu gerei 52 contas. E aí eu passei em concurso estudando 3 meses. E não é tipo assim, isso é arrogância nenhuma, mas é um fato. Uma arrogância positiva. Eu aprendi inglês sozinho no YouTube em 8 meses e fui fazer intercâmbio em Londres, tipo, com a grana que eu juntei em 8 meses, sabe? Caraca. Tipo assim. Então eu sempre fui muito disciplinado e sempre, cara, todas as minhas empreitadas eu acertei, assim, né? Legal. Só que eu ainda não achei esse propósito, assim, que eu vou, talvez seja esse, né? Tipo, continuar ajudando outras famílias, continuar ajudando. Hoje eu trago muito o pessoal que começou comigo. Então, assim, a gente tem 11 pessoas. Dessas 11 pessoas, 8 são próximas de mim. Sim. Eram amigos. Eram amigos. 4 são padrinhos de casamento. Caramba, que legal. Entendeu? Então, assim, 2 estudam na mesma escola. Então, eu sempre trouxe essa pegada de trazer eles junto e conseguir prover alguma coisa para eles, porque eles estavam comigo lá. Sim. Tipo, na parte ruim... que a gente nem sabia que era... A gente gosta de usar um termo que a gente fala assim, que a gente gosta de honrar as pessoas que acreditam também na gente. Verdade. Então, eu acho que tem muito sobre isso, né? Você honrar a pessoa que esteve ali do seu lado, você honrar as pessoas que estão próximas e você distribuir. Porque, eu não sei se vocês sabem, gente, mas o Bruno ganhou aí como destaque, né, na comunidade Sobral. Pois é, a gente pode entrar um pouco nisso também. Acho bem legal falar disso. E eu acho que toda pessoa que tem o dom para ensinar, eu acho que realmente Deus prepara ela para alguma coisa muito especial, porque você poder dissipar seu conhecimento para ajudar outras pessoas, eu acho que isso é muito massa. É irado. Antes de entrar nessa parte da comunidade Sobral, que é um ponto que eu quero mergulhar com você, cara, tem uma coisa que eu vejo que você tem uma habilidade absurda e isso está muito comprovado pela quantidade de clientes que você gerenciou sozinho, né? Que é a parte de processo. Sim. Então, essa parte de processo é um lugar onde eu quero entrar mais a fundo com você aqui para que a galera que tem uma agência de marketing digital entenda como deixar a operação mais saudável de um negócio, né? Cara, assim, pensando em processo, eu gosto de dividir os processos operacionais na parte de onboarding, reunião semanal e etc. Vamos começar lá o cliente pagou, né? Acabou de pagar aqui. Como que você estrutura essa jornada do seu cliente hoje dentro da Choran Mídias em relação a processos, etapas e etc? Tá. Cara, o processo de onboarding foi o que eu mais tive que trabalhar, porque entrava muito freelancer. Eu era freelancer e entrava muito cliente. Verdade. E aí eu comecei sempre pensei, né? Depois eu mudei um pouco não, fiz um 360. Mas no começo, o meu foco era como eu poderia fazer o mais rápido possível, consumindo o menos de mim, que eu tinha pouco tempo. E aí eu estruturei assim, como que eu posso ser mais ágil em pegar um acesso? Como eu posso ser mais ágil em conseguir um briefing desse cliente? Como que eu posso ser mais ágil em fazer o pagamento? E aí eu fui bolando os processos dessa forma. Quando eu comecei a ter mais tempo disponível, porque tinha outras pessoas dentro da empresa para poder dividir com o cliente, aí eu fui para um lado oposto. Eu comecei a perceber que que o onboard era a primeira oportunidade de renovar meu contrato, né? Então, que a gente fala isso. A renovação do contrato começa quando ele entra, né? Perfeito. Isso é bom, hein, cara? Isso é um puta de um insight, faz muito sentido isso. Aliás, tão bom que esse podcast aqui, gente, merece o seu like. Se você não segue a gente, tanto a gente quanto o Bruno, a agência do Bruno, tá tudo aqui embaixo. Então já aproveita, já senta o dedo nesse like aí, que esse insight aqui, pra mim, valeu muito. Faz pra muito você. sentido isso pra mim também. Tá cara. pago já, né? Tá pago. E aí eu fui focando nisso. Então a gente implantou, assim, hoje eu vou falar um pouco como que tá hoje, assim, né?
A gente implantou, por exemplo, o NPS de onboarding lá. Então, quando a pessoa terminou, a campanha dela está no ar, a parte do tráfego, a gente pergunta para ela como que foi. Que legal. Através Isso, quanto tempo dura 7 dias. 7 dias você já pede o NPS pro cara. 7 dias úteis, a gente garante... Hoje a gente garante a campanha em 7 dias úteis. Então, na hora que a campanha está no ar, a gente já mandou o NPS. Esses 7 dias úteis pós-briefing. Pós-briefing. Então fez o briefing, 7 dias a campanha sobe. Começou o relógio a contar. Legal. E aí, através desse NPS, a gente começou a descobrir ali quais eram as maiores dores de quem entrava. E aí, principalmente, foi falta de clareza do que está acontecendo e do que vai acontecer. Basicamente era isso. E a gente tentou várias formas de sanar isso. Então a gente tentou assim, vamos fazer mais reuniões, vamos mandar um checkpoint no grupo de WhatsApp, vamos mandar um documento onde a pessoa é obrigada a ler o documento. E falhamos em várias delas, né? Mas hoje acho que a gente tem um conjunto de coisas que acontece que tem melhorado esse nosso NPS de onboard aí, que é quase que 100%. Até porque muitas pessoas não respondem, né? É normal, Sim. mas a gente quase não tem nenhum detrator ali declarado, né? O cara fala mal já no onboard. Quase não tem. E quando tem, muitas vezes a pessoa assim, ainda não deu resultado da campanha. Tipo, o cara não tá avaliando o óbvio, onboard. né? Tá 7 dias. Porque subiu ontem a campanha, né? Então sim. por isso que não deu resultado ainda. Mas hoje a gente faz assim, na hora que a pessoa entra, a gente já apresenta o time, manda um documento para ela, faz uma call para também explicar novamente, replicar o que foi mandado para ela. Então a gente apresenta todo o time, horário de atendimento, tudo de como funciona a agência, como vai funcionar o onboard. E aí a gente começa a ver a parte de grupo de WhatsApp acesso. vocês usam também para comunicação com o cliente? Sim. Toda a comunicação que a gente faz com os clientes é dentro do grupo de WhatsApp hoje. Legal, velho. E aí a gente faz esse processo, basicamente uma reunião a gente faz uma pré-apresentação, reunião de briefing. Depois dessa reunião de briefing... Então, antes do briefing, você tem uma pré-apresentação ainda. Antes do briefing, a gente fala que a gente tenta coletar o máximo de informação possível antes da reunião, para ela não ser uma reunião muito extensa. Entendi. E a gente poder focar no que a gente precisa focar. Entendi. Então a gente pede já alguns acessos, a gente manda uma lista de acessos, caso a pessoa consiga, a gente já deixa claro, se você não conseguir, não tem problema, a gente pega junto. Mas para já adiantar algumas coisas, a gente manda o briefing escrito, e aí, através do briefing escrito a gente já vê onde estão as lacunas ali, vê quais vão ser as dúvidas do negócio, e aí essa call de kickoff que a gente chama, já vai o head de tráfego e a CS já com as dúvidas relacionadas ao negócio da pessoa que podem influenciar no tráfego, por exemplo. A gente já sana essas dúvidas na primeira reunião. Uma aula, hein, gente, de processos aqui, hein? E, cara, eu sinto assim que o onboarding de uma agência de marketing ele é o lance do amor à primeira vista, né? Se você tem uma primeira experiência negativa nos primeiros dias, cara, assim, a chance de você guardar isso no seu coração em qualquer faísquinha que sair ali na entrega do trabalho, o cara ele vai lembrar daquela primeira experiência e vai trazer isso. Então, eu vejo muito isso com uma importância muito grande, né? De cara, assim, os primeiros 7 dias seu aqui dentro tem que ser mágicos, né? Sim. Tem que ser realmente transformadores. É muito massa isso, velho. Eu falo lá que a gente tem que ficar promovendo momentos uau pro cliente, né? A gente faz muito isso na Distribuimates também. E o primeiro momento uau que você tem é na hora da venda, né? O cara vai lá e fala, eu vou te entregar isso aqui tudo, olha que maravilha. Aí o cara fala, uau, vou fechar com vocês. Aí se você não fazer um onboarding e dar um outro uau pra ele, já era, porque ele já entra decepcionado, né? A gente é muito sensorial dentro da nossa agência, né? Então, quando o cliente também entra, a gente tem um processo assim bem sensorial que a gente entrega uma playlist personalizada pro cara preencher algumas coisas. Então, isso faz parte de uma experiência como um todo e que acho que torna a gente de fato diferente, porque querendo ou não, a pessoa está fazendo um investimento dentro da sua empresa, né, da sua agência. Então, ele precisa sentir que já está sendo pago aquilo que ele fez. É igual quando nós investimos em qualquer coisa que a gente vai, seja evento presencial tal. Você tem que entregar ali pro cara para ele falar, cara, valeu meu dinheiro aqui. Então, é muito importante essa parte de onboard mesmo. Lá na Destruindo Metas, a gente tem uma regra também de onboarding lá. O cara, quando ele entra no nosso programa de aceleração, né, ele passa por uma reunião com o CS. Então, a gente nem chama de CS, a gente chama de advogada, que é tipo assim, cara, você está contratando uma advogada da Destruindo Metas para trabalhar para você. Então, é a pessoa dentro da Destruindo Metas que compra mais briga do cliente do que da Destruindo Metas, sabe? Fala lá na Choran que a única pessoa que pode me dar ordem lá é a CS. É isso. Lá é preciso que aconteça. É isso mesmo. Depois dessa reunião de CS, ela agenda uma reunião de diagnóstico com um cara que a gente chama de business coach, né? Que é um cara que vai pegar essa pessoa e fazer um diagnóstico com ela e traçar um plano de ação. E a gente fala que esse diagnóstico e esse plano de ação, ele tem que fazer a coleta de frutas baixas, né? O que é a coleta de frutas baixas? Cara, às vezes eu vou pegar a sua agência de marketing e eu posso pensar em construir um processo para ela de prospecção ativa, que seja, e que daqui a 30 dias você vai começar a vender bem pra cacete.
mas às vezes você já gera demanda e a gente fazer um ajuste na sua proposta faz você sair de um ticket médio de R$1.000 para R$3.000 e é uma coisa que eu faço em minutos. Então, a gente tem o objetivo de, nessa reunião de diagnóstico, a gente pegar essas frutas que estão mais baixas ali na árvore para depois pegar as mais altas. E a gente chama isso de momento wow, né? Não é uau, mas é a mesma coisa. Então, é uma coisa que a gente dá muito valor também para esses primeiros 7 dias dentro do da nossa consultoria de vendas, né? E da agência da Roma também. Eu acho que é um momento que o cliente está muito sensível, né? O cara está Sim. muito ansioso, né? Você fez ali, querendo ou não, a venda, você já entra na mente da pessoa. E aí ela já está, às vezes, precisando de resultado, com o faturamento caindo. Muitas vezes ela tá vindo do fracasso de outra Já tá vindo machucado de outra agência. Com certeza. E eu vejo também que, às vezes, quando você tem uma área de vendas agressiva, né? Que é o que a gente recomenda que a sua agência tenha, é que o cara, às vezes, ele compra a parada na agressividade do vendedor mesmo. Então, ele ainda tá pagando mais ainda para ver, né? Tipo, ele fala, cara, vamos ver, então, se esse vendedor tinha razão. Então, é isso. Eu acho que os 7 dias ali, eles são muito importantes. E não precisa nem ser 7 dias, né? Pode ser um onboarding maior também, tipo de 10, aí vai de você. Mas beleza, cara, fizemos um onboarding, então, 7 dias ali. Depois disso, o que o cara tem que... O dono da agência que está escutando a gente tem que se preocupar com esse cliente? Cara, eu acho que a maior assim, que a gente percebeu, principalmente em questão para diminuir churn, aumentar a LTV, é ter a visão de projeto do cliente. Eu acho que a maioria das agências de tráfego, ela, principalmente quando é de tráfego pago, que é onde eu estou mais inserido, ela tem a preocupação, tipo assim, cara, campanha. Subir a campanha e acabou. E ela não vê que, tipo assim, se o cara não vender, ele vai encerrar contigo. Véio, Sim. né? Assim, muita gente fala assim, pô, mas a secretária do cara é ruim. Sim, ele vai passar por 8 agências até ele trocar a secretária. Sim. Então você que tem que trazer ali para ele dizendo, olha, tem que melhorar o atendimento, tem que ver, né? Então o que a gente sempre fala é ter essa visão de projeto. Então eu costumo separar que o nosso trabalho obrigatório acaba quando a gente jogou o lead na zona de conversão do cliente. Sim. Seja o site, seja o WhatsApp, seja, né, Sim. o e-mail coletado. E aí o diferencial mesmo é saber como ajudar o cliente, como assessorar o cliente na zona de conversão dele. Então, se o cara tem um site, como que eu faço o seu site ser melhor? Né? Se o cara tem um atendimento, eu tenho que fazer um cliente oculto para entender qual que é o problema que ele tem. Prover uma planilha para ele, tentar instalar um CRM, né, que é o sonho, né, que quase ninguém tem. Sim. Então, a gente tem muito essa questão de sempre estar olhando, tentar, né? Não é perfeito, mas sempre tentar olhar o projeto do cliente e ajudar ele nessa questão da zona de conversão, que ele tem que ajustar. Isso você não vende para o cliente a parte de consultoria comercial. É como um over-deliver da sua entrega de geração de lead. Hoje a gente tem, assim, tá tomando iniciativas, por exemplo, CRM a gente já está implantando. Vendendo. Já estamos atendendo isso. A ideia a transição que a gente está fazendo justamente... A transição que a gente está fazendo agora é justamente essa. A gente sair do só tráfego e conseguir ajudar ele em todo o ciclo de vida que ele tem. Até porque nesse processo você consegue aumentar o ticket que você cobra dentro do processo todo e o cliente ele cancela muito menos quando ele tem as pontas amarradas, né? Eu dou um bom exemplo sobre isso. Minha primeira cliente dentro da minha agência, eu peguei um avião daqui de São Paulo e fui até o Rio de Janeiro. Acho que você pode contar até o porquê que você fez isso, né? Gerava lead e não vendia. Sim, claro. Nós somos especializados em tráfego orgânico, né? É claro que a gente usa o braço do tráfego pago, mas nós somos muito bons em conversões de seguidores em clientes. E a gente pegou uma base de leads que ela tinha bem legal e a gente gerava esses leads. E é um ticket médio alto, né, dessa empresa. A gente está falando do mercado de noivas, em que ali gira em torno de 5, 8 mil reais uma venda de um vestido. E a gente performava esses leads e eu falava, cara, não é possível que tá pingando 20 noivas e não fecha nada. Falei, não, é possível. E aí é aquela briga, né, gente? É o marketing contra a área comercial, que tá falando assim, o marketing não é bom. Aí o marketing fala, não, mas a área comercial é ruim. Aí eu falei, você quer saber? Como A mais B vai dar resultado? Pois eu virei pro Giovanni e falei assim, eu vou fazer um investimento na minha própria empresa porque eu quero o resultado desse cliente. Aí eu peguei um avião, embarquei pro Rio de Janeiro, marquei lá 2 dias de treinamento para equipe comercial e fui dar esse treinamento de equipe comercial. Eu não era a melhor pessoa do mundo como né, mas eu já entendia sobre script, já entendia bastante coisa naquilo que eu poderia ajudar. E aí foi feito, gente. Resumo da ópera, ela tá comigo há 1 ano. Mês passado a gente fez o maior funil que a gente teve lá. Então, assim, é aquela coisa, né? Da gente sair dessa zona de conforto e a gente entregar pro cliente uma solução prática. Porque também não adianta a gente ficar reclamando que
a área comercial não está vendendo, que a gente está gerando lead, e porque se no final das contas, se você tem uma agência e no final das contas você não trazer números na conta daquele cliente, ele vai cancelar. E, cara, é massa porque, assim, aqui, né, a gente conversa com muita agência. Dentro da Destruindo Metas, a gente conversa com pelo menos 10 agências por dia. Sim. E todas elas que têm sucesso seguem o mesmo padrão, né? E aí, quais são os padrões que a gente enxerga? O primeiro é a preocupação e o investimento na área comercial. O segundo é a não estar mais se limitando de maneira alguma à geração de lead, né? Então, eu falo muito disso, né? E todos os dias eu vou repetir isso. A agência de marketing, de tráfego, que está se limitando chegou o lead lá. Acabou meu trabalho, esquece. Você vai ter um churn gigante, seu cliente vai sempre colocar a culpa em você. Então, o trabalho para mim de uma agência de marketing digital é fazer um trabalho de uma agência de marketing digital e vendas, que é você gerar o lead e fazer esse lead comprar, fazer esse lead pagar. E aí é o que a Gabi estava falando. Isso traz uma série de benefícios para o seu negócio e para o seu cliente. Quando a gente pensa no nosso negócio, eu estou aumentando meu ticket médio porque eu tenho que cobrar por isso, né? Então eu tenho que cobrar mais caro para ajudar essa parte comercial. O meu cliente está vendendo mais, o LTV dele aumenta. E aí, quando eu falo isso, muita gente fala, pô, Gil, mas eu não tenho braço para fazer essa parte do comercial. Meu velho, grava um curso de 2 horas que você grava em um final de semana, ensina o cliente a configurar um CRM, deixa uns scripts ali mais ou menos padrões, que você, cara, faz até no chat GPT, que assim, só do seu cliente colocar um CRM, a área comercial dele já muda 50%. Só dele fazer follow-up. Só de ele mandar... Não precisa nem ir muito só de longe. É porque, cara, quando a gente vai muito além nisso, né? A gente vê a gente gerando lead para um cliente e o cara nem respondendo, cara. Sim. Né? O cara, às vezes, ele vai responder depois de 3 dias. E aí o lance que você falou de cliente oculto também é fundamental, cara. E isso não tá no nosso escopo de entregável, né? Fazer um cliente oculto. Mas eu tenho que ter o interesse de falar, cara, já que esse cara não tá vendendo, eu vou mandar uma mensagem lá no WhatsApp e vou ver o que acontece, né? Ou eu vou fazer uma ligação para essa empresa e vou gravar a ligação para ele ver como que a secretária dele está me atendendo. Então é isso. Agências de marketing, elas têm que se preocupar muito com vendas também. Senão, vender hoje ficou muito mais desafiador. Então... E eu acho que assim, geralmente o lead entra em contato com a agência de marketing porque ele está com um problema que ele não está vendendo. Sim. Aí ele fala assim, tem pouco lead, e aí eu não estou vendendo. Aí o cara fala assim, não tem pouco agendamento, e aí não tá vendendo. Então, assim, na verdade, o problema principal dele, geralmente, é falta de venda. Né? Sim. Aí a geração de lead é o meio, né? É, o meio. Então, assim, aí você resolve o meio e ele continua não vendendo. É diferente da gente falar assim, olha, o lead ele é totalmente desqualificado o tempo inteiro. Ok, vamos ajustar anúncios, vamos ajustar estratégias. Agora, quando a gente tem esse lead que é qualificado e no final não tem fechamento, a conta não está batendo. Então, de fato, precisa E adivinha de para ajuste. quem que a culpa cai, né? Pra gente. Pra agência. A gente até implantou agora, bem recente, assim, a gente implantou lá os 5 motivos do churn. Então, toda vez que sai um cliente, a gente tem que sentar a CS e o time de tráfego entender 5 motivos pelo qual aquele cliente saiu. Legal. E aí é muita coisa que a gente usa lá daquele princípio da responsabilidade extrema. Então, por exemplo, teve um cliente recente que saiu porque ele estava com um problema no checkout do site. Aí falou assim, mas não é problema da agência, porque está com problema no checkout do site. Eu falei, cara, a gente tem um web designer no time. Sim. É problema nosso. Porque em nenhum momento foi falado assim, porra, vamos lá ajudar o cara a corrigir o problema do site dele. Então a gente tem voltado muito para essa questão assim, da porta para fora, né, do tratamento com o cliente. A gente tem focado muito nessa questão de conseguir prover tudo que ele precisar para resolver os problemas dele. Né? Então a última coisa que eu fiz lá foi mapear todos os problemas, né, que um negócio local pode ter na jornada dele, assim, de empreendedor. E aí a gente está agora partindo para a construção de soluções gratuitas e soluções pagas que a gente pode oferecer para esse cliente. Então, se ele tem problema no atendimento, eu posso oferecer para ele um treinamento comercial. Mas se ele não quiser pagar, eu posso entregar um e-book para ele, uma aula grátis, sabe? Então, hoje a gente tem mapeado essa questão. Tipo, tudo que eu consigo resolver desse cara, seja gratuitamente, como over-deliver, né? E gerar um outro momento uau para ele, seja com o upsell. Eu vejo, só pegando esse gancho aí para não esquecer, e eu vejo muita agência pensando assim, né? Pô, eu tô gerando lead lá pro cara, mas o lead não tá convertendo na landing page porque a landing page é ruim. Aí ele tenta vender uma landing page, o cara não compra. E aí ele deixa isso aí ruim mesmo. Então, assim, vale mais a pena você gastar 500, 800, R$1.000 da sua empresa para fazer uma landing page e resolver esse problema do que você ter um churn da sua empresa que vai, tipo, tirar R$2.000, R$3.000 do seu caixa mensalmente. Só né? o CAC do vendedor já paga 3 landing pages. Pois exatamente.
E aproveitando a brecha aqui, né, quando a gente foi fazer esse diagnóstico sobre o seu negócio, a sua trajetória, eu dei uma lida lá sobre não-gência. Eu fiquei um pouco com dúvida. Eu falei assim, ué, como assim? Parada é essa? Com esses números, né, essa quantidade de colaborador, cliente, como Esses assim não, processos, gente? Esses né, processos todos. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre esse termo que vocês aderiram lá e o porquê que vocês aderiram com relação. Não é não-gência, tá, gente? É tipo um não-gência. Sem ser... Enfim, não-gência. explica pra gente. Cara, isso aí foi algo assim, quando eu comecei como freelancer, a maioria dos clientes que vai procurar um freelancer era um cara que já tá machucado de agência. Sim. Então eles sempre passavam as mesmas questões, né? Ele falava que, o atendimento é ruim, não gera resultado, não tem tempo para mim, eu mando mensagem, demora 3 dias para responder, eu peço uma solicitação de alterar a campanha 2 dias úteis, o SLA, né, é gigantesco. Sim. E aí, como eu fui ouvindo muito isso dentro do meu mundo de freelancer, quando a gente começou a tomar a forma de uma agência, que a gente tinha processinho de entrada, aí você começa a ouvir, você prospectou um cara que ele falou assim, não quero agência, eu quero um freelancer porque eu já vim da agência X e foi uma bosta. E aí, na hora que você manda um processo estruturado para ele de onboard, ele já fala, cara... Você é uma agência. Isso é uma agência. Tá me enganando. Você tá me enganando. E aí a gente começou a perceber isso e a gente montou essa comunicação, que assim... Realmente, nós somos uma agência, né? Porque vai crescendo, você vai estruturando, você vai tomando a postura de uma agência em si. Mas a gente sempre tentou entregar soluções para os nossos clientes que fossem diferentes das agências tradicionais que a gente conhecia. Então, por exemplo, hoje a gente tem o SLA lá de WhatsApp de 30 minutos. Então, o cliente mandou, é 30 minutos. Se o cliente manda... Isso não está em contrato, mas é o que a gente entrega, né? Vocês buscam, né? A gente busca. Se o cliente mandou mensagem até o meio-dia, tem que ser feito hoje. Sabe? Se ele mandou mensagem depois do meio-dia, a gente vai fazer pela manhã. E são pontos que tornam uma empresa, né, um negócio, uma marca, um grande diferencial. A gente também tem esse diferencial de atendimento lá, assim também como a própria Destruindo Metas tem um suporte, um grupo, uma comunidade. E aproveitando para falar de comunidade, eu acho que a gente já pode mergulhar nesse assunto. O que você acha? Acho massa a gente falar um pouquinho, né? Galera, para quem não sabe, o Choran, ele é um cara que foi muito ativo dentro da comunidade do Pedro Sobral, né? Uma referência no tráfego pago aí no Brasil. E a gente quer entender um pouquinho, cara, o que aconteceu, como é que foi essa jornada aí? Você entrou lá quando, né? Você tá na comunidade Sobral há bastante tempo já, né? Eu acho que eu tô na comunidade desde 2021. E aí o Pro veio 2022. O Pro veio 2022, No evento, no primeiro evento. Foi da primeira turma, né? Isso, fui na primeira turma. Eu acho que eu era a única pessoa lá que não sabia que o Pedro ia abrir algum produto. Nós estávamos lá, inclusive. Eu vi você, a gente conversou lá. Eu fui lá meio que, assim, para conhecer outros gestores de tráfego. Até o SAV, né? Até o Subida ao Vivo 2022, eu tinha falado com 3 gestores de tráfego na minha vida. Que loucura. E aí lá eu fui assim, cara, vou levar meu time, levei todo mundo. Você já estava na Black essa época? Não, né? Não estava na Black. Eu acho que eu entrei logo depois. Logo assim, depois, porque foi onde eu comecei a estruturar. Porque pensa, eu em abril foi quando eu comecei a estruturar a agência. Aí em agosto veio o Subida ao Vivo, onde teve a oferta do Pro. E aí depois lá para meados de novembro, se eu não me engano, que foi onde eu entrei na Black. Pode crer, acho que foi isso aí mesmo. Acho que sim. E aí, cara, eu entrei lá eu nunca fui assim muito ativo na comunidade Sobral, porque eu sou o cara que eu vejo a aula, aí eu fico quieto e vou fazer, e aí eu esqueço de voltar, de interagir. E eu nunca fui assim muito ativo lá na comunidade Sobral em si. A única vez que eu participei da comunidade Sobral foi quando teve o processo seletivo da conta do Wendel Carvalho. Que você passou. Eu passei, entendeu? Entendi. E depois eu fui pro Subida Pro e, cara, por incrível que pareça, tinha um sistema de ranqueamento, eu fui pro Subida Pro, eu não achava que o programa poderia me dar resultado. Porque sempre venderam ele tem uma promessa de 15 mil. Sim. Você fala, cara, eu já faturo 50. Já tô bem maior que isso. Né? Mas eu vou entrar porque eu não vou conseguir ver o Pedro postando stories do Subido Pro e eu não vou estar lá dentro, sabe? E aí eu entrei e, pra minha surpresa, ele me trouxe uma coisa que eu não tinha na época, eu não tinha interação, né? Então eu vivia numa bolha ali com o meu time, né? De 3 gestores de tráfego, e eu não conversava com outros gestores de tráfego. E aí quando eu entrei no Pro, eu comecei a conversar com outros gestores de tráfego, porque a gente tem o sistema do clã lá, onde a gente interage entre a gente. E aí, logo de cara, eu já comecei a interagir muito com o meu clã. E por ter aquele sistema de ranking, eu não sei o que aconteceu. Eu subi as minhas notas. Sabe o resultado, né, gente? Eu subi minhas notas e fiquei em segundo lugar lá desde o começo. E aí gerou, querendo ou não, um ímpeto. Né? Eu falei, cara, eu tô em segundo lugar. Sim, aí você falou, agora eu não vou ficar em segundo, né? Agora eu não vou ficar em segundo. E como que pontua nesse ranking lá, velho? Cara, todo campeonato é ajustado isso pra ficar cada vez mais não tem um padrão. Então, no primeiro campeonato, o faturamento contou muito. No segundo campeonato, a prospecção
contou mais. Legal. Bem legal saber. E Você agora, pontuou mais em qual? no primeiro campeonato fiquei em primeiro por faturamento. Você já faturava? E no segundo campeonato fiquei em segundo, que foi das prospecções. Legal. E aí agora tá mais equilibrado, né? Então sempre vai ajustando ali, porque querendo ou não, sempre pende para um lado, aí a gente ajusta lá internamente. E aí eu fiquei muito assim, junto com o meu clã, e eram pessoas, eles fazem uma distribuição meio que equilibrada ali, então tem mais avançados com mais júniors. E aí eu comecei a ajudar esse pessoal e, querendo ou não, virei uma referência ali, porque eu acho que eu era o mais estruturado do clã, e virei uma referência. E esse clã me ajudou muito a, assim, entender, tipo, a dificuldade do gestor de tráfego iniciante. Sim. E trazer pro meu time e conforme ia tentar ajudar eles, sabe? Sim. E isso é explícito, assim. Eles falaram várias vezes pra mim que eu virei outra pessoa, né? Depois. Porque você aprendeu muito com os gestores iniciantes que tinham no Pro. Que eu achava, tipo, eu tenho uma comunicação meio violenta, assim, mas muito mais por brincadeira. É o seu jeitão. Meu jeitão. E aí eu sempre falava que meus gestores eram burros. Eu falava, cara, tu é burro, como tu não aprende essa parada? Sim. E aí na hora eu fui ver os outros gestores e falei, cara, eles também não aprendem. Então, na verdade, é o padrão. É assim mesmo, Sim. é difícil. Sim. Talvez não foi difícil pra mim, mas é difícil. Não é uma matéria tão fácil. E aí me ajudou muito lá. Só que o programa foi muito bom por conta desse ímpeto de ganhar o programa. Eu tinha que prospectar que nem um maluco. Sim. Eu tinha que fazer lançamentos maiores, eu tinha que aumentar ticket médio. E aí eu entrei, tipo assim, num fluxo gigantesco de querer ganhar o Tipo, do te Pro. cobrou ali mais Te no desafio, né? Tanto que eu não participava, por exemplo, das aulas ao vivo, eu não participava, tipo, de tirar dúvida, mas eu via todas as aulas na velocidade 2, né? E participava do meu clã, via ajudando eles. Então, fiz calls com eles para ajudar eles a destravar, entreguei lead. Como que você dividiu esse tempo entre ser consultor dentro da comunidade e ser CEO, enfim, fundador e ver o seu negócio crescer? Como é que foi? Cara, é o desafio que eu tenho hoje, né? Assim, mas a consultoria veio depois, né? Comecei agora em agosto, então já tinha terminado o primeiro campeonato do Pro. Só que aí já estava meio que organizado. Então hoje, por exemplo, eu não gerencio mais, eu não ponho mais a mão na massa. Só nos lançamentos, que eu gosto de ficar próximo ali, porque como eu sou o estrategista e o gestor de projetos do lançamento, então eu prefiro eu mesmo fazer o tráfego, porque a resposta é muito mais rápida. E o risco é maior também. E o risco é muito maior. Então eu faço o tráfego dos lançamentos, então eu tenho ali 4 contas que eu gerencio, e fora isso eu não estou na operação mais de uma forma. Então minha obrigação com o meu time é fazer a daily de manhã e depois eu fico disponível. E aí eu coloquei as consultorias do Pro, que foi uma coisa que eu aceitei muito porque eu sou muito fã do Sobral e eu sempre sonhei em trabalhar com o Sobral, então na hora que me ofereceu a parceria para ser consultor, eu aceitei sem nem pensar 2 vezes. Irado. E foi uma decisão totalmente pessoal. E tô lá, gosto muito, é muito bom da consultoria. Eu me encontrei fazendo consultorias, eu não sabia que eu gostava tanto. Gostava, né? E hoje eu divido, assim, eu faço 2 por dia em média. Coloco mais pro final do dia. E aí, como eu não tenho mais tantas coisas operacionais, eu acabo que fico com uma carga horária bacana ali. E olha só como que é o poder da comunidade, né, gente? A gente fala muito, eu falo muito pro Giovanni que o ouro do digital está numa comunidade bem estabelecida. A gente tem algumas provas do digital com relação a isso, a própria Duda Vieira, o próprio Sobral. E nós, esse ano, tivemos o desafio de criar uma comunidade muito engajada. Certo. E nós conseguimos, né? Nós temos realmente, quando você falou assim, não, eu não aceitaria ver o stories do Subido Pro sem estar lá. Hoje, os nossos mentores da Black falam, eu não aceito o Giovanni postar lá e não falar que eu sou Black, que eu não tá com a jaquetinha da Black. Então, foi um processo desafiador estabelecer uma comunidade, mas nós somos muito engajados, assim, viramos uma família. E é muito massa, né? Cara, assim, eu sinto que o empreender no Brasil é algo muito solitário, né? Ainda mais pro Giovanni que não tem sócios, né? Então, assim, eu sempre senti muita necessidade de ter pessoas para conversar e etc. E quando a gente construiu a Hunters Black, que é o nosso programa de aceleração para agências, a gente sabia que os donos de agências precisavam de um ambiente com outros donos de agências para conversar. E, velho, eu tô em muita comunidade, muita mentoria. Eu não encontro um lugar, assim, que a galera se ajuda tanto como a Black, sabe? Eu acho que o que a gente construiu ali na Black é uma parada muito diferente do que a gente vê no mercado. E assim, é muito massa, porque imagina que você tá num lugar com outros 300 donos de agências de marketing e eu sempre falo isso, tá? A Black, o nosso programa de aceleração, ele não é um produto da Destruindo Metas para deixar a empresa rica. Ele é um produto para criar comunidade. A gente tem 300
300 pessoas lá hoje. A gente poderia ter 1.000, né? A gente não tem 1.000 por quê? Porque a gente seleciona a dedo que a gente vai colocar lá. E então é todo mundo do bem, todo mundo pensa igual, todo mundo tá crescendo pra caramba. Eu acho que esse é o poder de uma comunidade forte, né? E o Pedro é um cara também que constrói comunidades como ninguém, né? O Pedro, inclusive, eu me inspirei bastante nos Hunters, né? Foi muito no Subido também. Até a esteira de produto é parecida. Eu acho que eu sou assim, eu sou o cara que não sou muito participativo. Na Hunters mesmo eu tô lá. Eu sou o cara que clica no link e encaminho foto de resultado de outros times comercial pro meu time comercial. Sim. Sabe? Eu fico lá. Fica provocando, né? Só provocando. Eu fico vendo lá a galera e o cara fala assim, tô usando tal coisa. Eu clico, vou ver o que é. Manda uma print lá de, batemos recordes, não sei o que. Eu já mando lá pra Fala, e aí, galera? Eu fico Isso é lá, bom, assim. isso é bom. Mas realmente, eu também não tive sócio durante muito tempo, né? Então, até meio desse ano, assim, eu não tinha sócio estabelecido de falar, cara, tu é meu sócio, Sim. resolve essa parada, sabe? E eu não tinha com quem conversar. E mesmo assim, pega eu e Danilo, por exemplo, a gente criou a Chorando Nada, assim, e ele não veio de outra empresa que ele gerenciou, ele não tem noção. Então é 2 sem noção. Né? Mudou agora, que antes eram sem noção, só agora são 2. Então a gente não tem esse acesso em comunidades. E, cara, a grande questão é que tem que ser a comunidade certa. Né? Tem comunidade que te ferra também. Porque aí tem a comunidade que só gera ansiedade, que é a comunidade do faturamento, né? Sim, só nego falando do faturamento. Sim. Você fica se comparando, achando que você tá mal, né? E tem a comunidade que é aquela que você manda uma mensagem e cai um link do Meet, sabe? Sim. Assim, essa é a comunidade que eu procuro estar dentro. Eu sei que eu vou mandar uma mensagem, vai falar assim, cara, entra nesse Meet aí rapidão. Que eu vou te ajudar agora, né? É isso aí que a gente... Muito massa. E estamos chegando no final, você acredita? É isso aí. Que já passou mais de 1 hora aqui, olha só. Passou tempo. Você achou, né, Bruno, que não ia... O Bruno achou que não ia render, rendeu foi muito. Mas ainda assim a gente tem uma pergunta especial para ele, né? Tem uma pergunta especial. Antes de fazer essa pergunta, eu quero só lembrar vocês, tá? Que hoje a Destruindo Metas é uma empresa especializada em vendas, uma consultoria de vendas, especializadas em agências de marketing digital. Nós já ajudamos mais de 500 agências de marketing digital a alcançar os R$100 mil de faturamento, vendendo contratos sempre de R$3 mil ou mais por mês, através de uma construção de uma máquina de vendas. Se você hoje tem alguma dificuldade com vendas, sabe que precisa cobrar mais caro, parar de depender de indicação, ter mais previsibilidade nas suas vendas, estou deixando em algum lugar aqui um QR Code para você escanear, tá? E participar de um diagnóstico comercial com o meu time. Você vai cair numa página, só preencher a aplicação e participar de um diagnóstico que meu time de especialistas em vendas vai te ajudar a vender mais. Esse diagnóstico ele é 100% gratuito, tá? Se estiver vendo isso, escutando isso, Spotify, etc., provavelmente tem algum link aqui embaixo para você clicar e ter acesso a esse diagnóstico comercial. Se você não achar esse link aqui embaixo, você pode ir nas nossas redes sociais, na rede social do Giovanni, @Giovanni Saraiva, que vai estar tudo lá. Isso Gente, aí. Seguinte, finalzinho, né? E a gente tem sempre uma pergunta, ela é meio que padrão assim, mas eu vou fazer um pouco diferente. Bora, vamos lá. Bruno, se a gente fosse colocar um óculos do futuro aí, a gente fosse teletransportado para daqui 10 anos, como que você enxerga o mercado de tráfego pago no Brasil nesses 10 anos? Cara, eu sempre acho assim que tráfego pago por si só, eu acho que vai ter uma padronização ali do serviço. Eu acho que vai cada vez mais se tornando algo que é talvez um commodity. Vai ser meio que assim, um cargo como a gente tem outros diversos cargos. Então, acho que vai ser cada vez mais difícil você empreender somente com tráfego pago. Acho que é essa a visão. Mas acredito que é um mercado muito promissor, né? Porque, na real, o que vai mudar é só as mídias, né? Vão sempre cada vez mudar. Daqui a pouco a gente vai ter aí realidade virtual, né? E, querendo ou não, vamos ter anúncios. Então, acredito que o mercado vai só aumentar, que está só no começo ainda. Sim. Mas acho que vai cada vez ficar mais comum, assim, essa profissão. E aí tem que entender se isso vai ser bom ou vai ser ruim para a maioria do mercado, né? Porque pode se tornar uma profissão como, sei lá, um auxiliar administrativo. Perfeito. Ou pode se tornar a necessidade de todo mundo, sabe? E qual que é o último conselho que você dá aí para quem os donos de agência de marketing que estão assistindo a gente? Não é clubismo, né? Mas hoje o que eu tenho falado muito para o pessoal é toda vez que você começa, né, como um cargo de gestão de tráfego, quando você começa a empreender nessa área, seu primeiro cargo é vendedor. Porque enquanto você não tem cliente, você não faz tráfego. Exatamente. Você tem que vender o tráfego para alguém. Exatamente. E acho que esse foi um erro que a gente cometeu de não ter investido tanto em vendas. Então, eu até estava acompanhando o do Matheus Palma lá.
E até você brincou aí, a minha vontade hoje é que eu queria ter um departamento, um andar inteiro só de vendedor. E acho que o pessoal acaba, sei lá, não dá tanta atenção para isso no começo. Você tem que vender, né? Então, se você não tá vendendo, seu preço tá morrendo. Sim. Então tem que vender sempre. Acho que é uma skill que a gente tem que sempre tentar pegar, principalmente no começo, para gerar essa demanda infinita aí de... Irado. Se eu tivesse um contrato aqui agora, eu assinaria. Que é isso, cara. A maioria dos gestores e donos de agência, eles negligenciam demais vendas e levam com a barriga. E, infelizmente, hoje, quando a gente olha para uma agência, nós temos 3 áreas, né? Operacional, administrativa e comercial. A única área dessas 3 que dá dinheiro é o comercial. Ponto. Então, é só passivo, né? Sim. E é a área que você menos olha, geralmente. O dono de agência olha. Então, é justamente isso. E a Destruindo Metas está aqui para te ajudar nisso daí quando você precisar. Então fica o recado, hein, gente? Atenção na sua área comercial aí. Isso aí. Que um coração de uma empresa tem que estar pulsando forte. Exatamente. Galera, chegamos ao fim de mais um Destruindo Metas Cast. Cara, agradecer imensamente você, irmão. Você é um cara que admiro demais, sempre gostei de você. Eu fico te enchendo o saco pra gente conversar mais, pra eu te ajudar mais lá na sua área de vendas. Mas, cara, obrigado por essa conversa. Eu acho que a galera vai aprender demais sobre o processo, sobre a sua jornada, sobre os erros que você cometeu. E tamo junto demais. Gabriele Romero, obrigado por mais Eu que agradeço, gente. Até o próximo. Siga a gente aqui pra acompanhar, que tem muito mais de onde veio isso aqui, hein? Tamo junto, galera. Obrigada, Valeu turma. demais. Muito obrigada, Bru.